Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 15 de julho, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes nós vamos entrevistar o capitão Tiago Carnevale Gonçalves. Bem-vindos. Faça sua inscrição para participar do 17º ENEM, Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, que será na semana que vem, dias 25 e 26, aqui em São Paulo. A Defenda PM e a UMESP estão organizando este evento. Você pode se inscrever pelo site www.fenem.org.br. A Defenda produziu um vídeo didático para explicar as vantagens da lavratura do TCO, termo circunstanciado de ocorrência, pela Polícia Militar. Vamos assistir. Termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Como um instrumento tão simples pode melhorar significativamente a segurança pública de São Paulo? Você sabia que há uma solução muito simples que pode melhorar muito a eficiência das polícias? Primeiramente, deixe eu explicar o que são infrações de menor potencial ofensivo. São aquelas menos graves, que têm pena máxima de 2 anos. Lesões corporais leves, lesões decorrentes de acidentes de trânsito, ameaças, crimes contra a honra, uso de drogas, etc. Para esse tipo de ocorrência, não se instaura inquérito policial. Não há necessidade de uma investigação, mas apenas um registro simples, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que pode ser feito inclusive por tablet ou aparelho celular, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, onde o caso será resolvido. E como isso funciona no estado de São Paulo? Estamos em uma típica cidade paulista. A Polícia Civil, basicamente, fora dos horários de expediente, fecha suas delegacias e concentra o atendimento em unidades de plantão. Suponhamos que a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo fardado, tenha 6 viaturas para atender essa população. De forma bem básica, como é distribuído o policiamento? A cidade é dividida em setores e em cada setor é destinada uma viatura para o policiamento. Então ocorre uma briga e uma pessoa acaba lesionando a outra. A vítima liga para o 190 e chama a Polícia Militar. A viatura se desloca ao local dos fatos, onde houve a vítima, o autor e as testemunhas. Então, o policial militar deve conduzir as partes da delegacia, mas não cabem todos na viatura. Por isso, pede para a testemunha se dirigir até lá por meios próprios. Ou aciona uma segunda viatura para o transporte da testemunha ao DP. Aqui começa o gasto do dinheiro do imposto do cidadão, porque a Polícia Militar terá custos operacionais para deslocamento e atendimento dessa ocorrência. Quando chega à delegacia, é situação muito comum se deparar com diversas viaturas apresentando ocorrências fora da fila. Se houver flagrante na frente, pode-se esperar horas, além da inconveniência para as partes de estarem em um meio onde é comum a presença de infratores de crimes mais graves. Enquanto isso, o setor de policiamento da viatura está desguarnecido. As pessoas perguntam: cadê a polícia? Os ladrões percebem, a área está livre. Resultado, possibilidade de mais crimes ocorrerem. E isso não acontece só no setor. Vocês estão lembrados das outras viaturas que estão na delegacia? Os setores delas também estão desguarnecidos. Por outro lado, o trabalho de investigação também é prejudicado, uma vez que os policiais civis acabam sendo utilizados para o registro de ocorrência, em razão da alta demanda. Após o término da apresentação da ocorrência, a viatura deve voltar ao setor. Os custos operacionais da ocorrência só crescem, e não se trata de uma ocorrência no dia, mas muitas. Normalmente, a viatura deve levar as partes de volta. E nesse tempo de deslocamento, não podem os policiais militares atenderem ocorrências, porque tem civis na viatura, e se houver algum problema, eles podem se ferir. Ao final, entre deslocamentos de ida e volta, tempo de espera na delegacia, a viatura volta ao local, por vezes, horas depois. Tempo em que outros crimes mais graves podem ocorrer. Policiais desgastados, cidadãos descontentes. Tudo isso para um simples registro de ocorrência, no qual não há nada para apurar, nada a investigar. Alguém pode dizer: mas isso só acontece nas cidades grandes? Infelizmente não.
Em horários fora do expediente, principalmente à noite, horário mais crítico para os crimes nos pequenos municípios, as delegacias não mantêm plantões, tendo o policial que se deslocar para outra cidade para registrar a ocorrência. Resultado, a viatura fica fora da cidade por horas e, por vezes, muito distante do município de origem. Mas esse problema tem solução? Tem sim, e está tudo na lei. As infrações de menor potencial ofensivo são cuidados pela Lei 9.099 de 95. E o que ela diz? Vamos ao artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Essa autoridade não é somente o delegado de polícia, mas qualquer policial. Isso já se encontra reconhecido pelos nossos tribunais superiores. Mesmo no estado de São Paulo, existe provimento do Tribunal de Justiça do Estado autorizando policiais militares para tal registro. Assim, os termos circunstanciados podem ser registrados no local dos fatos. A permanência da viatura no local traz sensação de segurança à comunidade e inibe a ação dos criminosos. As partes da ocorrência são liberadas rapidamente. De outro lado, propicia-se a liberação dos policiais civis das delegacias, que ao invés de ficarem registrando ocorrências de menor potencial ofensivo, podem exercer sua atividade investigativa com maior tempo e eficiência, melhorando significativamente o número de casos elucidados. Sem contar a tremenda economia de dinheiro público. Isso não é suposição, é fato. Veja o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em estudo feito no ano de 2017. O registro do TCO no local dos fatos, ao invés de conduzir a ocorrência à delegacia, gerou, em um ano, disponibilidade de 300 mil horas, o que equivaleria a 162 policiais a mais na atividade de policiamento. E o bolso do cidadão agradece. Um pouco mais de 37 mil ocorrências gerou economia de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Imagine a economia para São Paulo, que em 2018 atendeu quase 500 mil ocorrências de menor potencial ofensivo, 12 vezes mais que a PRF no estudo em questão. Faça a conta, 12 vezes 100 milhões por ano. O termo circunstanciado pelas polícias militares já é uma realidade em muitos estados do país. Mas no estado de São Paulo, em face de uma decisão de natureza política, de 2009, a Polícia Militar encontra-se impedida de registrar o TCO. Essa é uma decisão do passado que pode ser corrigida pela atual Secretaria de Segurança Pública, uma vez que é coerente com suas propostas de economia, legalidade e eficiência. Por tudo isso, a Defenda PM defende o ciclo completo de polícia mitigado, relativo às ocorrências de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado pelas polícias militares, o poupa-tempo da segurança pública. A Defenda continua exigindo que o governador João Dória cumpra a promessa de campanha e reajuste o salário dos policiais militares. O começo do governo já foi e até agora nada. No feriado de 9 de julho, a associação foi às ruas de Campos do Jordão para distribuir folhetos informando sobre as condições financeiras dos policiais militares. Na sexta-feira passada, publicou anúncio de página inteira nos jornais Estação e Folha Metropolitana. Para quem ainda não viu, vamos exibir novamente o vídeo em que o governador João Dória faz a famosa promessa de reajustar o salário dos policiais militares logo no início do seu governo. Sou João Dória, candidato ao governo do estado de São Paulo. Quero dar o meu abraço aos policiais militares, aos policiais civis, aos bombeiros, ao pessoal da SAP, da Polícia Científica e da Polícia Ambiental. E dar uma palavra de compromisso. Estamos juntos em defesa do nosso estado, em defesa dos brasileiros que moram em São Paulo, em defesa das suas famílias. Conto com as forças de segurança aqui de São Paulo para avançarmos juntos nessa agenda de proteção da sociedade e valorização dos nossos policiais. Vamos promover um reajuste real no salário dos policiais ao longo dos 4 anos da nossa gestão e começando agora, no início do próximo ano. Bom, perguntar aqui para o coronel Ernesto se a Defenda partiu para o corpo a corpo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, capitão Carnevale. Boa tarde você que nos assiste. Vou dar um boa tarde especial aqui para a Dalva, que está sempre nos acompanhando, sempre mandando o seu recado para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Corpo a corpo é meio uma palavra, uma expressão que não se aplica efetivamente à Defenda, que é uma entidade extremamente disciplinada. O que nós queremos deixar claro, não só ao governador, mas principalmente a você que nos assiste, cidadão de bem de São Paulo,
é que existem algumas promessas que foram feitas em campanha. Essa do salário é uma promessa muito cara para nós, porque nós estamos há muito tempo, a nossa defasagem salarial ultrapassa os 25%. Então, que fique claro ao governador, mas principalmente que fique claro a você, cidadão de São Paulo, que vai ter o poder do voto nas próximas eleições, de que tudo aquilo que está sendo conquistado hoje pela Polícia Militar independe do governador. Nós estamos fazendo o que nós temos de melhor para você, cidadão. Muito bom. Vamos para a entrevista da semana. Hoje está aqui com a gente no estúdio o capitão Thiago Carnevale Gonçalves. Ele é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela PMBB, graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, pós-graduado em Musculação e Condicionamento Físico pela FMU e mestre em Nutrição, com pós-graduação em Nutrição Esportiva pela Universidade de São Paulo, a USP. Capitão, muito boa tarde, obrigado por o senhor estar aqui, atendendo o nosso convite, seja bem-vindo. Boa tarde, uma honra estar aqui com os senhores. Obrigado. Coronel Ernesto, vamos falar de saúde ou falta dela? Acho que nós tivemos uma excelente perspicácia quando trouxemos aqui hoje o capitão Carnevale para falar sobre saúde. Nós tivemos ontem, talvez você tenha assistido aí numa televisão a cabo, uma reportagem, vamos assim dizer, bastante rasa sobre saúde mental. Rasa porque não se aprofundou, ouviu algumas pessoas somente, ouviu alguém que eu respeito muito, que é o Sargento Figueiredo, que tem uma história de vida fantástica para contar, mas ele foi o único que deu a sua versão de cara limpa, vamos assim dizer. A gente sabe que os problemas de saúde mental na polícia são muito maiores do que aquele breve relato que foi feito. O mérito talvez seja de despertar essa necessidade de informação complementar. Mas nós temos aqui hoje alguém que foi buscar essa complementação dessa informação. Capitão Carnevale, muito obrigado pela sua presença. Você que defendeu a sua tese de mestrado. Sim, senhor. Justamente tratando sobre a saúde da Polícia Militar, ou do policial militar, que reflete na saúde da Polícia Militar. Queria começar perguntando qual a situação que você aferiu nas suas pesquisas, como está a saúde do policial militar hoje? Bom, comandante, a saúde do policial militar hoje, eu diria que ela está lastimável. É grave a situação do policial militar hoje, a situação de saúde dele. Eu conduzi uma pesquisa que foi a dissertação do meu mestrado, onde eu consegui coletar dados de quase 3.300 policiais. E os resultados foram esses aqui que eu vou estar passando aqui para os senhores, né? Prevalência altíssima de excesso de peso e obesidade. Hoje a gente são quase 60 mil policiais hoje acima do peso. Desses 60 mil, metade quase são obesos, quase metade eles são obesos. Prevalência altíssima de hipertensão arterial, são quase 12 mil policiais hipertensos. Prevalência altíssima de depressão também, são aproximadamente hoje 8 mil policiais que sofrem com essa doença, a depressão. Problemas com dislipidemia, 28 mil policiais é a estimativa de policiais com dislipidemia. Dislipidemia é o quê? São problemas com colesterol ou triglicérides elevados. Também são quase 6 mil policiais com diabetes. Outro problema importante também foi visto que é o diagnóstico de dor crônica na coluna. Principal causa de absenteísmo na população geral. São quase 30 mil policiais aí com dor crônica na coluna. Então, e a gente vê o quê? E metade do efetivo, ela é sedentária. O principal fator de proteção para essas doenças que a gente viu aí, metade do efetivo é sedentária. Então, a situação do policial militar hoje, de saúde, ela é preocupante. Então, vamos entender, esse número que você chegou é um número estatisticamente provável, de acordo com a sua pesquisa de 3.300 policiais. Sim, senhor. Oficiais e praças nessa pesquisa? Oficiais e praças, comandante. Oficiais e praças. Então, é um diagnóstico homens e mulheres? Homens e mulheres, oficiais e praças,
foi tratado a instituição toda. Não teve Não tem um viés pequeno. nenhum viés. Foi uma coleta aleatória. Aleatória. Sim, senhor. Desses que estão, vamos assim dizer, com doenças, Sim, senhor. porque a dislipidemia, Sim, senhor. ela traz problemas de saúde, Um fator de risco. cardíaco. Para as principais causas de morte hoje na atualidade, que são as doenças cardiovasculares, o AVC e o infarto agudo do miocárdio. E a gente estava conversando um pouco antes sobre a quantidade de pessoas internadas no hospital militar em razão desse tipo de doença. Não são dados oficiais, né, mas não só lá. Mas a principal causa de internação são por doenças metabólicas, são por essas doenças, o AVC, o infarto agudo do miocárdio, diabetes, hipertensão, enfim. Mas também em relação à faixa etária. Causa um pouco de estranheza, porque a faixa etária do policial militar internado é menor que o restante da população. Sim, senhor. O senhor vê, nessa pesquisa que eu fiz, a gente está falando de policiais com a grande maioria com menos de 50 anos. Que são todos ativos. Sim, senhor. Todos da ativa. De 30 a 49 anos ali, foi o maior número de entrevistados, né? De participantes na pesquisa. E teve um estudo aí que foi conduzido lá com a Polícia do Espírito Santo, com policiais e bombeiros de lá, que mostra que a expectativa de vida do policial é de 58 anos. Então é preocupante. E na minha pesquisa também, comandante, a gente utiliza referência de outros policiais, né, de outras instituições aí pelo mundo. E isso aí é visto também, não só aqui no Brasil, Estados Unidos, Itália, Índia, enfim. A peculiaridade da profissão, essa questão de lidar aí com o pior da violência urbana, no dia a dia, isso aí é um fator de risco, sim, para todas essas doenças aí, essas doenças metabólicas, que são as principais causas de morte hoje na atualidade. Seria certo a gente falar que existe uma falta de tempo para que o policial cuide de si mesmo? Coronel, na pesquisa que eu conduzi, eu verifiquei lá que 60% dos policiais militares, dos policiais e bombeiros, eles estão engajados em atividades complementam suas rendas no horário de folga, com outras atividades. Então, o policial, ele sai do seu serviço, no outro dia ele já está novamente fardado, na grande maioria das vezes, lá, combatendo crime, lidando com resgate de pessoas, enfim. Então, o estresse, né, vamos falar do estresse, né, o estresse é diário, é rotineiro nesses policiais. Se a gente está falando de 60% do efetivo que está engajado em outra atividade, a gente está falando de quase 60 mil policiais. E agora o senhor disse quanto ao tempo. O tempo é enxuto. Ele sai de um trabalho e vai para o outro. Então, quando a gente conversa com alguns policiais, ele pergunta assim, mas que horas eu vou poder ver meus familiares? Se ele sai do emprego, 18 horas, 1 hora para chegar na residência. Chegou lá, 8 horas da noite. Nem saúde ele tem ali para se divertir com seus entes, amigos, familiares, enfim, no outro dia está cedo novamente para o serviço. Então, o tempo também é um dos fatores. Eu não costumo fazer esse tipo de comentário quando tenho aqui oficiais da ativa, principalmente, mas eu acho que é fundamental a gente fazer entender, você que está nos assistindo, que não é policial militar, ou que talvez não consiga entender a dinâmica. Como eu disse anteriormente, nós temos uma defasagem salarial de aproximadamente 25%, que é o que nós temos que perdemos ao longo da história nos últimos anos em São Paulo. Isso somado a uma série de outras situações, principalmente no que se fala em termos de custo de vida aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, traz um problema sério para o nosso policial militar. Então, a gente vê também, alguns anos, um incentivo à realização de atividades complementares pelo próprio Estado, que foi uma forma que foi trazida, primeiro junto à Prefeitura e depois junto ao próprio Estado, de reforçar o baixíssimo salário que é pago para o policial. Então, o próprio governo, em vez de contratar mais gente ou de melhorar o salário, ele dá um jeito, ele compra a hora de folga do policial militar. E agora também do policial civil. Essa compra da hora de folga traz isso que o capitão está falando aqui. E, obviamente, que ele não vai falar isso
A pesquisa dele não foi nesse cunho, não tem essa intenção. Mas veja bem, você que está nos assistindo, pensa no seguinte: você trabalha numa atividade estressante, em seguida você não sai da atividade estressante, você emenda com outra atividade estressante, muitas vezes estimulado pelo próprio Estado, para poder complementar uma renda que o Estado devia pagar de uma forma simples, na primeira atividade que você faz, não na segunda. A segunda atividade seria para você, talvez, complementar algo muito sazonal, específico, pontual. Mas não, hoje se tornou obrigatório você fazer a segunda atividade fim. Até porque, senão você não sobrevive. Então, tudo isso leva a um quadro bastante preocupante. Sim, senhor. Quanto esse quadro preocupante se reveste em uso de bebida alcoólica, por exemplo, tabagismo, você chegou a fazer essa pesquisa? Sim, senhor. A pesquisa lá, a gente a gente verificou a prevalência do consumo abusivo de bebida alcoólica. Como que foi estimado isso, né? Se no último mês o policial ou bombeiro entrevistado, ele fez o uso de 4 doses ou mais numa única ocasião de bebida alcoólica, no caso para a mulher, e para o homem 5 doses, de 5 doses, né? Quando comparado com o restante da população, a gente viu que a última prevalência que eu vi de consumo abusivo de bebida alcoólica na população brasileira era de 18%, 19%. Nosso aqui foi 45%. Então, é preocupante também essa questão do consumo abusivo de álcool aí dentro da nossa instituição. E essa questão aí também, comandante, é interessante porque em outras polícias isso é bastante comum também. Essa situação do policial, o estresse durante o serviço, o estresse ocupacional, ele induz, né, não diria induzir, né, mas torna-se comum aí esse consumo de álcool e de outras drogas lícitas, no caso, aí, como um fator aí para até desestressar. Amenizar aí Ele entende que ameniza a carga emocional. Carga emocional de tanta coisa ruim aí que ele vê no seu dia a dia. Acho que é importante falar sobre isso porque nós estamos num debate muito forte sobre previdência, né? Sim, senhor. Ou seja, nós temos um policial hoje que trabalha mais do que o restante da população em horário de serviço. Sim, senhor. Isso já está comprovado cientificamente, que nossa carga, a carga de trabalho é bem superior se comparado a um cargo, uma função civil, vamos assim dizer. E também, nesse trabalho estressante, ele agrega problemas de saúde que vão reduzir, provavelmente, o tempo útil de vida dele. Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor vê, né, todas essas doenças aí, elas conduzem ao quê? A uma internação, um afastamento do serviço. Quando eu verifiquei lá diagnóstico de dor crônica na coluna. Hoje a principal causa de afastamento do serviço no Brasil todo, não só no Brasil, no mundo, é o quê? Por dor crônica na coluna. E o policial militar, aqui a gente fala policial e bombeiro, o policial ele carrega só durante o serviço dele aí quase 12 quilos de equipamento. O bombeiro, quase 20 quilos. E eles estão aí no dia a dia, do dia de serviço, no dia da sua folga, lá, constantemente fazendo esforços repetitivos, enfim, com toda essa sobrecarga aí que induz isso, né? Quando a gente viu a questão do problemas com colesterol, triglicérides elevado, tem bastante estudo mostrando que a jornada de turno, o trabalho noturno também induz a essas condições, a essas doenças. Compreende, comandante? Então, é complicado a gente ser taxado assim como... Que a gente privilegiado. Privilegiado. Junte seus privilegiados. Ciência, isso aqui é ciência. A gente não está falando de empirismo. É ciência. Então... A questão do equipamento, você colocou um ponto bastante interessante aí. Nós temos praticamente 12 quilos um policial militar, 20 quilos um bombeiro. Sim, senhor. Cinturão, arma, só carregador. Que você falou também que nós temos um índice enorme de sobrepeso Isso, exatamente. Fora o excesso de peso e obesidade. Ele já carrega o peso dele, exato, mais o peso do equipamento. Exato.
Sim, senhor. Exato. Tudo isso aí contribui aí para... Aí nós temos lesão de coluna, lesão de joelho. Sim, senhor. Lesão de coluna, lesão de joelho. E fora as outras doenças aí que são... E a pesquisa, comandante, ela mostrou que o que aumenta o risco, aumenta a chance de todas essas morbidades aí, elas ocorrerem. Ocorre. Por quê? Principal causa, excesso de peso e obesidade. O excesso de peso e obesidade, ele mostrou estar associado com todas essas doenças. A gente já sabia, mas a gente viu na prática. Dislipidemia, hipertensão, diabetes, os problemas crônicos com a coluna e também o quê? Com a depressão. Mostrou estar associado. Não é novidade também isso. Mostrou que o excesso de peso e obesidade, eles têm uma associação aí com o estado com a depressão. Então, e por outro lado, olha que interessante, mostrou que a atividade física moderada, com um mínimo de 150 minutos por semana, mostrou ser um fator de proteção para essas doenças. E aí eu volto na minha preocupação. Metade do efetivo é sedentário. Conseguiu compreender, comandante, o que poderia minimizar tudo isso? Não está sendo aí colocado em prática aí por nossos policiais, infelizmente. O que o senhor considera atividade física com foco em prevenção de doenças? Bom, a atividade física, como eu posso considerar, desde uma caminhada, a pessoa conseguir, o que a gente levantou lá, né? Como foi estimado? Como é utilizado também nos demais questionários de saúde aí, que foi utilizado para pesquisa. Vigitel, PNS, enfim, 150 minutos por semana de atividade física. Desde uma caminhada, uma faxina na residência, até realmente a prática de algum esporte. Enfim, então, se mexer mais, caminhar mais durante o dia, andar mais de escada, enfim, estar engajado também em qualquer atividade que te dê prazer, que não pode ser também um sacrifício para a pessoa, enfim, ela tem que se mexer. Mas isso a gente já não faz no dia a dia, andar muito, por exemplo? Não, senhor. Por incrível que pareça, a gente está cada vez mais sedentário, né? Essa questão, são vários fatores. Hoje é controle remoto, escada rolante. A lotação hoje passa em frente à casa do trabalhador lá e conduz ele. Enfim, violência urbana também contribuiu muito com isso. Aí as pessoas mais dentro de casa, enfim. A gente não compara o nosso nível de atividade física com gerações passadas. E ainda a nossa ainda melhor do que essas que estão vindo aí. É preocupante. E quando eu falo da polícia, aproveito até para trazer à tona aí o problema do policial militar, comandante, é aquilo que eu já havia comentado com o senhor, né? A polícia militar, ela recruta o policial no seu melhor estado de saúde, físico, psicológico, médico, e infelizmente, após aí os 30 anos, como que a gente está devolvendo esse policial? Prevalência altíssima de suicídio, obeso, diabético, enfim. Então, a gente tem que se atentar para essa situação. O nosso policial está morrendo. Eu vou fazer uma defesa minha e talvez de todos os comandantes da fração de efetivo que for. Aí do cabo que comanda um destacamento, o sargento, até o coronel que comanda a polícia militar. Eu fiquei 34 anos na polícia, grande parte deles comandando uma fração de efetivo. E a gente fica pensando o seguinte, o que eu posso, como comandante, fazer para mudar tudo isso? Porque nós temos alguns programas dentro da polícia. Nós temos uma obrigatoriedade, por exemplo, de fazer um teste de aptidão física anual. Nós exigimos que o policial militar, dentro de um cenário que pode não ser o melhor, aliás, está longe de ser o melhor, está longe de ser o ideal, mas ele vai ter que cumprir pelo menos uma exigência normativa, que é fazer um teste de aptidão física anual. Como que nós, comandantes, podemos auxiliar o policial nessa prevenção, vamos assim dizer? Como é que você enxerga, se é que enxerga alguma possibilidade dentro do cenário que nós temos hoje?
Bom, eu vou usar o exemplo que foi feito com 2 exemplos. Primeiro com o tabagismo, né? A prevalência de tabagismo nos últimos 10 anos, ela caiu, era aproximadamente 20% da população, hoje não chega nem a 10%. Campanha, informação. Então, esse papel da conscientização, tudo bem? E tem bastante comandante também empenhado, onde eu estou servindo hoje, coronel, lá o horário de educação física pro policial militar, ele é tratado com rigor. Também teve um programa maravilhoso aí que um coronel, aí ele permitia a atividade física durante o serviço. Na verdade, isso foi um programa piloto. Sim, senhor. Muito bem sucedido, muito Sim, senhor. bem planejado. Eu posso até citar nomes, o nosso coronel Reinaldo Rossi, não temos por que não falar de atitudes positivas, desenvolveu um projeto junto com outros oficiais, outros tantos oficiais que auxiliaram nessa empreitada. E eu não sei se se expandiu, se eu realmente perdi um pouco o contato com esse projeto. Mas são iniciativas. Sim, senhor. Você vê que essas iniciativas são importantes? São importantes e torço para que elas sejam levadas cada vez mais a sério, cada vez que cada vez o policial militar seja incentivado a prática regular de exercício físico durante o serviço, comandante, porque eu creio que seria a nossa obrigação, como voltando para o exemplo que eu dei, olha como a gente traz o policial aqui e como a gente está devolvendo. E outra, a vida do cidadão muitas vezes depende do nosso vigor físico. Imagina a filha de um ente nosso, no 13º andar de um prédio, em chamas, e chega um bombeiro lá para subir a escadaria, obeso. Olha a situação. Então, volto a dizer para o senhor, tem que ser levado aí a sério a saúde do policial militar. É a minha preocupação. O que eu posso fazer com os policiais sob o meu comando, aí eu faço minha parte. A gente sai para caminhar, na sessão, quando tem horário, eu falo o seguinte, não para tudo e vamos fazer atividade física. Porque pode ser que venha um outro comandante que não seja, às vezes, adepto e tesoura. Então, a gente tem que incentivar esses bons programas, eles têm que ser levados a sério, incentivados, porque é a saúde do nosso policial militar, é a nossa saúde. Eu fiz a pergunta sobre o que você considera atividade física, porque muita gente acha que a caminhada para o trabalho, uma faxina dentro de casa, isso basta. Quando, na verdade, o que seria o ideal mesmo era o sujeito parar na vida dele, botar um tênis e sair para fazer uma caminhada. Ótimo, com certeza. Isso seria o ideal. Fazer uma caminhada, dançar, fazer aquilo que traz prazer. Uhum. Então, engatilhando a pergunta, qual seria a sua sugestão de uma coisa simples que o policial possa fazer, não só o policial, mas aquele que está nos assistindo possa fazer para manter aí dentro dos 150 minutos semanais? Tem alguma atividade simples que você pode recomendar? Coisa fácil para fazer em casa, para fazer no condomínio, por exemplo? Sim, senhor. Pode ser exercícios programados, não somente uma caminhada, diversos tipos de exercício, como flexão, abdominal, enfim, ele se mexer. Essa é a linha, comandante. Se mexer, gastar energia. O acúmulo de gordura corporal é matemático. Como a gente estoca gordura no nosso corpo, como a gente engorda, quando a gente consome mais energia daquilo que gasta. Então a gente tem que gastar energia. Porque os antigos, quando a gente vê, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, coronel, a prevalência de excesso de peso e obesidade era de 15%. Hoje, 53% da população aí aproximada estão com excesso de peso e obesidade. Então, o senhor vê, a gente volta, o pessoal mais antigo, eles se mexiam mais, eles eram mais ativos, até a máquina de escrever gastava mais energia aí que o próprio teclado do computador. Então, mas e a questão da comida? Eles comiam melhor do que a gente come hoje? Comandante, eu acredito que com relação à comida, sim. Por mais que tinham menos informação, comiam melhor. Quando a gente fala em qualidade da alimentação, uma alimentação de qualidade seria aquela alimentação que, na sua grande maioria, seria de alimentos minimamente processados e in natura. Frutas, verduras, legumes, comida de verdade, né?
Então também tem a questão do alimento ultraprocessado hoje, que é um termo utilizado, reconhecido mundialmente, que são alimentos prontos para o consumo. E como que a indústria faz isso? Como ela conquista a gente pelo paladar, né? Excesso de açúcar, de sal e de gordura. E a carência total de nutriente. Então a gente vê hoje, na correria do policial militar durante o serviço, ele vai consumir o quê? O que é mais rápido e prático. Tempo ele tem também, entendeu? E prazeroso também. E prazeroso, é maravilhoso. Então ele vai lá, é o pacote de bolacha, é o salgadinho, enfim. Então a qualidade da alimentação aí, ela eu diria que vem diminuindo, né? Mas a questão da conscientização também, comandante. A questão da conscientização também é importante, de passar para o policial o que seria importante, né? Ele está consumindo, o que ele podia estar escolhendo quando ele para numa padaria para fazer uma refeição, quais opções ele poderia ter. Enfim, tudo é questão de levar a informação para o policial. E você acredita que essa levar a informação ao policial resolveria, em parte, essa questão? Bom, eu dou até um exemplo, às vezes, como eu sou nutricionista também, eu até falo assim, ó, o boi, ele só come mato e olha o tamanho dele, né? Então, o que eu quero, não é verdade? Olha para ele, tá comendo lá. Então, o que eu quero dizer? Isso já ia ajudar muito, certo? Isso já ia ajudar muito, mas ele tem que gastar energia. Ele tem que gastar. O papel da alimentação é importantíssimo. Qualidade, vegetais, fruta, verdura, legumes, enfim. Mas tem que gastar energia. Comer menos é secundário, então. Comer menos. Né? Mas é secundário tem que isso. Comer menos, né? E são vários fatores que pode contribuir com essa questão de comer menos. A pessoa pode comer menos como? É só, por exemplo, ela dá atenção para aquele primeiro sinal de fome dela, né? Então, para dar atenção para aquele primeiro sinal de fome dela, ela vai lá, atendendo esse importante sinal do corpo, ela vai lá e come, certo? Por quê? Olha só que interessante. Um exemplo que a gente dá assim, deu 10 horas da manhã. A pessoa dá uma fominha, ela fala assim, meu almoço é 11h30, meio-dia, eu vou esperar. Isso pode ser um erro grave, entendeu? Porque ela vai chegar, olha quanta coisa envolvida, ela vai chegar nessa refeição com uma sensação de fome maior. Mesmo que ela não coma, a tendência é comer mais. Também é assim, comandante, quando o senhor está com uma fominha, a maioria das pessoas, quando está com uma fominha, tem em casa, come. Agora, imagina que trabalhou o dia inteiro, aquele estresse, não conseguiu parar para comer, ocorrência e tal, chegou em casa com aquela draga, digamos. É nessa hora, na maioria das vezes, que vem o quê também? O desejo daquilo que é mais prazeroso. Lanche, pizza, o que dá mais prazer. E mesmo que a pessoa ainda não consumir mais do que deveria, fome é um importante sinal do corpo que está falando para a gente o quê? Está faltando energia. E quando a gente vem consumir numa situação dessa, de fome apertada, a tendência do corpo é segurar o máximo que ele pode. Porque viemos do homem primitivo. Ou o homem das cavernas ou Adão e Eva, que não tinha comida à disposição, que podia ficar dias sem comer. E quando comia, o corpo fazia o quê? Guardava, porque não sabia quando ia consumir de novo. Então é importantíssimo essa questão da informação também, coronel. Já até estendi um pouco aqui, mas é importante levar isso para o policial. Entendeu? Você tocou num ponto, acho que é fundamental, né? A informação. Só que tem que ter o que fazer com a informação. Eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Passei 34 anos na polícia, entrei novinho, saí velhinho, acabadinho. 20 quilos acima do peso. Você concorda? 20 quilos acima do peso. Triglicérides, um dos últimos exames que eu fiz, passou dos 700. Acendeu uma luz, não vermelha, né? Desesperadora, vou morrer do coração. Eu tinha informação toda, tudo isso que você está me falando agora, eu já sabia. Eu tinha tempo, só que faltava uma coisa, faltava vontade. Motivação. A minha motivação foi os 700 de triglicérides. Agora, se eu não melhorar, eu não vou ter outra chance. Isso leva ao prazer. Hoje eu faço atividade física todo dia, com prazer. Para não chegar nesse ponto, o que você fala? Para despertar a vontade, mas não chegar no desespero, no vou morrer, que foi o meu caso. Tem alguma coisa que eu individualmente posso fazer para desenvolver a vontade de fazer atividade física? Comandante, isso é muito, muito pessoal. Essa questão da motivação aí é fundamental. Muitas pessoas falam assim, pô, Carnevale, eu precisava ajudar alguém,
verifica ali se você consegue ajudar ele, passar uma orientação nutricional para ele, enfim, tal. Mas é isso que o senhor falou, a pessoa tem que estar motivada. E como a gente vai motivar, vamos trazer para a nossa realidade, né, comandante? Como a gente vai motivar o policial a se cuidar se ele está preocupado com a conta dele no final do mês, com a atividade que ele vai fazer no outro dia, com a responsabilidade da função dele, da responsabilidade do policial militar no dia a dia? Enfim, informando, mais uma vez, eu digo para o senhor, e colocar em prática programa de exercício físico, de atividade física, isso acaba motivando o policial. Ele vai perceber, coronel, o quê? Que ele vai chegar em casa, por mais cansado do desgaste físico do dia dele, quando ele faz atividade física, vai chegar cansado fisicamente, mas mentalmente ele vai estar legal. E isso é importante. Vai chegar endorfinado. Exatamente, é hormonal isso no nosso corpo. O exercício físico, ele promove uma descarga de alguns hormônios nossos ligados à sensação de prazer, de bem-estar, dopamina, serotonina, enfim. Então mais uma vez, comandante, colocando em prática, o policial se exercitando durante o dia, ele vai perceber isso. E isso acaba motivando ele. Ele vai falar, pô, eu estava estressado no outro dia, descontando no amigo, na esposa, no filho, enfim. E ele viu que a atividade física aí foi um remédio para ele. Além de melhorar o estado de saúde dele no final das contas. Então, colocar em prática. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Estou sem relógio. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da pesquisa que o senhor fez. Sim, senhor. 3.300 entrevistados, né? Sim, senhor. Como que foi isso? Quantos você chegou pessoalmente ou foi feito via internet? Foi entregue um questionário. Hoje, o principal questionário utilizado aqui na população brasileira chama o Vigitel e a PNS, né? Então, eu utilizei as perguntas do Vigitel. O Vigitel é um inquérito de saúde, também feito de maneira similar em outros países, como nos Estados Unidos, por telefone. Entendeu? O entrevistador lá, ele vai colhendo a informação do entrevistado. E o que acontece? Essas informações, foram encaminhadas para os policiais. Esse questionário foi encaminhado para os policiais militares por meio do e-mail eletrônico. E aí a gente incentivou eles aí de todas as maneiras possíveis aí, a participarem. Né? Com termo de consentimento livre e esclarecido, ninguém foi obrigado a nada, sigilo total das informações e foi assim que eu consegui aí todos os participantes. E foram, esse questionário, comandante, até no começo o coronel Reinaldo falou assim, pô, é difícil o pessoal participar, porque são quase 70 questões, às vezes não tem mais. Quando a gente colocava ali a questão, isso aqui trata da saúde do policial militar, isso aqui vai ser bom para, enfim, para a própria saúde dele, para outros fins, enfim, a aderência foi altíssima. Então, a questão de como chegou a informação para eles assim, eu acredito que foi um dos principais motivos aí para conseguir toda essa participação aí, desse número expressivo de policiais militares aí na pesquisa. Como é que isso foi recebido dentro da polícia? Eu tive total apoio, a anuência total do comando da instituição na época, o coronel Nivaldo, o coronel Mauro, o coronel Reinaldo ainda que deu o aval lá, enfim. São policiais que são nossos comandantes, eles muito preocupados aí com a questão da atividade física, de uma alimentação melhor. O coronel Reinaldo ele é educador físico também. Então eu tive só bons, como posso dizer? Incentivos. Incentivos, tive bons incentivos aí para a realização dela aí, e após aí os resultados aí, foi bastante acolhedora aí a instituição. E em relação à nossa diretoria de saúde, a diretoria de saúde da polícia, você já teve alguma interface lá? Não, porque não dependeu dela para a realização. Teve um aval, um despacho do comandante lá, mas não dependeu mais do comando da instituição. Mas é que eles que lidam com o resultado do seu levantamento, né? Aquilo que não deu certo, vamos assim dizer. O estressado, o machucado, o lesionado, o depressivo. Exato. Quando eu tentei pegar alguns dados, até quando eu estava fazendo o curso de educação física na instituição, e alguns dados a diretoria não tinha, de saúde dos policiais, né? Enfim.
Mas a gente vê, né, a diretoria de saúde lá, os médicos, os dentistas lá, enfim, né, eles lidam ali quando que o trabalho da prevenção já não deu certo, né. Quando foi feita a pesquisa? A coleta de dados foi na metade do ano passado, de julho a agosto, um mês aí aproximado para coletar os dados. E a conclusão dela, a minha defesa, foi agora, no último dia 25 de junho. Bom, eu ia perguntar se o trabalho está sendo aproveitado dentro da polícia, mas nem houve Não deu tempo para isso ainda, ainda. né? Ainda não deu tempo. Mas eu ajudo bastante policiais aí com orientações aí sobre atividade física, alimentação. Tem bastante gente. Vou falar para o senhor, comandante, grande parte da polícia está preocupada com a questão da saúde. Todos eles sabem aí, e é uma geração mais... Comandante, o senhor vê, né? Hoje, esses problemas aí com dislipidemia, hipertensão, diabetes, está sendo mais precoce. Faixa etária dos 30 a 40 anos aí, eles estão sendo acometidos aí com essas doenças. Então a preocupação tá vindo de maneira mais precoce, entendeu? Então é grande a procura, né, por cuidado de saúde do policial militar. Silvio, nós temos um minutinho, se quiser já ir. 1 minuto? 1 minuto? É isso? Não. 11 minutos. Desculpa, 10 minutos. Há algum tipo de exercício que se aplica a qualquer idade com os mesmos benefícios ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Existe, sim. Aliás, o exercício ele tem que respeitar o limite do praticante, né? Então, supervisionado, orientado por um profissional, respeitando os limites do senhor, qualquer atividade física aí vai ser interessante, sim. Então, porque se o sujeito for fazer uma caminhada, eu acredito que todo mundo possa caminhar bem. Mas nem todo mundo vai conseguir levantar peso, por exemplo, né? Seu pai teve uma experiência boa aí 1 mês atrás ou 2 meses atrás, né? Caiu babá na boca dele. O pai do capitão Carnevale é o tenente Dirceu, o presidente da Aspomil, e quis levantar 30 quilos e a barra caiu, quebrou a mandíbula. E estava treinando com o personal, mas acho que na hora, raio humano, até falei, o personal às vezes não conseguiu e a barra acabou caindo na boca. Mas tá forte, meu pai. Tá forte. Ah, mas conseguia levantar até mais lá. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Você vai encerrar já o programa? Não, pode ir. O que o senhor considera consumo não abusivo de álcool? Desde que, como eu diria para o senhor, uma pequena taça de vinho por dia ou a cada 2 dias, desde que a pessoa não se torne o quê? Dependente daquilo. Então a gente vê, quando não está sendo prejudicial para a pessoa, quando ela... Não, de qualquer maneira o álcool é prejudicial, tudo bem? O álcool é prejudicial, enfim, indiscutível isso. Agora, é interessante a pessoa ver que a pessoa toma uma latinha de cerveja por dia, toma uma taça de vinho por dia. Quando ela perceber que se ela ficar sem, aquilo está cobrando ela, aí se tornou mais preocupante ainda do que só a própria ingestão de álcool. Estamos falando da dependência. Ela acorda falando, será que eu tenho cerveja para tomar à noite em casa? Exatamente, mas olha, vai no automático, né, comandante? Ele vai tomando, todo dia é normal. Ficou sem, é a questão da abstinência. Então, o álcool, preferencialmente não. Saúde não é só a ausência de doença. Não é só ausência de doença. A definição aí da própria OMS, né? Mas é minimizar o consumo. Tem que valer a pena. Beber por quê? É gostoso, tal, beleza. Toma de uma maneira moderada, enfim. Mas que vale a pena, né? Faz um mal indiretamente, diretamente para o nosso corpo. Faz mal. Bom, posso encerrar agora? Sim, senhor. Manda. Não, só para agradecer mais uma vez a presença do capitão Carnevale aqui. Tivemos muitas perguntas que foram colocadas aqui, muitos comentários em relação à falta de oportunidade de fazer atividade física. Então, por isso que eu fui direcionando as perguntas, ver o que dá para fazer no condomínio, subir escada em vez de pegar elevador, e aí vai, né? Mas eu acho que foi muito importante, agradecer muito, porque é algo muito caro para a polícia, a saúde do policial militar. Sim, e deveria ser caro a você também da população, porque o policial militar é aquele que vai, no final das contas, entregar a sua vida por você, né? Com certeza, comandante. Muito bem. Muito obrigado por ter estado aqui.
Muito obrigado. Vai para outra entrevista daqui a pouco, que a gente Muito já obrigado. sabe. Uma honra, um prazer enorme aqui, sem palavras. Muito feliz de estar aqui com os senhores. Então vamos encerrando, lembrando que a semana que vem teremos o ENEM, nos dias 25 e 26, você ainda pode se inscrever pelo site da FENEM, que é o www.fenem.org.br. Tenham todos uma ótima segunda-feira, boa semana e até segunda que vem.